Saudações, Trekkers! Bem-vindo ao Nerd Trekkers, o canal do fã-clube Star Trekkers. E, retomando as nossas atividades, depois de uma longa pausa, vamos falar um pouco de Strange New Worlds. E, para isso, fizemos algumas perguntas a alguns membros do nosso fã-clube. E essas perguntas vocês vão assistir logo a seguir, com as respostas de cada um deles. Fiquem com a gente, toquem no sininho, deixe o seu like e vamos ouvi-los? Sim, com certeza. Strange New World conseguiu trazer de volta aquele sentimento de otimismo, aquele humor que existia na série clássica. Claro que eles tiveram que reinventar tudo isso para poder adicionar elementos modernos, não só de visual, mas como também de narrativa e de como contar histórias. Claro, através de metáforas que podem se perpetuar aí por muito mais tempo. Quem sabe aí pelos próximos 50 anos ou mais que vier pela frente aí. Eu acho que essa é a palavra, reinvenção. Strange New Worlds conseguiu reinventar a série clássica. Muito mais do que... ela está muito mais próxima da série clássica do que das outras séries de Jornada nas Estrelas. Nem Nova Geração, nem Space Nine, nem Voyager. Eu acho que ela está realmente focada em pegar todos os melhores elementos que existiam na série clássica, adicionar esse tempero de modernidade nela e trazer uma nova estrutura que funcionou. Né? Esses 10 episódios funcionou como uma temporada bem certa. Aliás, ela conseguiu até melhorar algumas coisas. Toda vez que algum produtor, algum ator falava sobre como seria a série, eles bateram muito na tecla que seria um formato episódico. Mas eu acho que em sua essência não foi tão episódico assim. Claro que eram episódios quase sempre fechados, né, com começo, meio e fim, mas existia também outros elementos modernos, como uma história de fundo que se manteve ao longo de toda a temporada, como por exemplo, né, que foi a história principal, o pai que sabia sobre o seu destino futuro. Esses elementos também, como os elementos de humor, que eram sempre presentes em todos os episódios finais da série clássica, foi retrabalhado nisso. Foi adicionado um humor muito mais específico ao longo dos episódios do que aquela mesma piadinha no final do episódio que sempre havia nos episódios da série clássica. Eu acho que o Strange New World foi muito conciso e muito certeiro ao retrabalhar esses elementos para uma nova audiência, para uma nova época. E essa série recuperou não só o otimismo que a série clássica e a nova geração tinham, mas trouxe de volta roteiros fascinantes, cenários e fotografias sensacionais e aquele saudosismo, né? O Capitão Pai que traz consigo aquela vontade de ser altruísta e de ser melhor e representando dignamente a frota estelar como um todo. Episódios, acho que 2 só, não gostei dos 10 dessa primeira temporada. Foi aquilo que nós, milhares de trekkers, você, eu e tantos outros pedimos. A Era Pike, eles entregaram e entregaram muito bem. Espero que a segunda temporada mantenha o nível, né? Difícil vai ser esperar essa segunda temporada, né? A síndrome de abstinência já bateu. Aquela sensação boa de toda sexta-feira poder ver um novo episódio vai ficar para o ano que vem. Mas chega logo e com certeza vai ter o apoio de todo o fandom. Saudações, Star Trekkers e Cesarone e toda a turma. Bom, respondendo a primeira pergunta, se trouxe ou não o otimismo e o humor das séries originais. Eu sinto que, assim, tentou voltar um pouco às raízes da Star Trek, a exploração do espaço. Não ficou naquela coisa um pouco que estava aí Picard e Discovery. Enfim, era até inassistível. Acho que agora realmente dá para dizer é uma série realmente um pouco mais Star Trek.
Ela tem um pouco de humor, traz aí um capitão que também tenta ser o Masterchef da nave. Eu achei interessante eles jogarem um pouco com esse lado mais pessoal do Pike. Acho que combina com ele é um tipo mais diplomata, que tenta conhecer as pessoas, então acho que combinou com o papel dele. Sobre a parte do otimismo, eu acho que sim, eu acho que fala um pouco da exploração do espaço, de alguns temas. Só que eu acho que, de novo, assim, a série, pelos produtores, eles misturam muito o tema político e algumas linhas de raciocínio que, assim, querem usar a série para continuar plantando aquela sementinha que ninguém gosta de ver. Eles, por exemplo, colocam no primeiro episódio que as pessoas buscarem pelos direitos e a liberdade quase destruir o planeta Terra. Isso eu acho que é oposto a um otimismo, é o contrário, é dizer que se não tiver uma Terra igual ao mundo de 1984 de Orson Welles, que daí não ia ter o futuro. Então acho que, de novo, nossos amigos, a gente sabe que, assim, eles devem gostar de cozinha, só que eles sempre usam os mesmos temperos, é aí que eles erram, tá? Mas, no geral, a série voltou à exploração, voltou aquele padrão de episódio, não tanto um arco de história. Esse ponto foi positivo. É claro que nós já temos personagens reincluídos com o Sr. Spock, como a enfermeira Chapel, até com o Dr. M'Benga, que ele apareceu na série original, e também o Capitão Pike. É impressionante saber como eles evoluíram e como involuíram no caso do Spock. No caso do Spock, nós vemos um Spock jovem, não tanto experiente, mas muito sábio, já a caminho do seu primeiro colinar. E eu espero que ele passe logo por isso, como a gente vê no último episódio. A gente já vê ele 7 anos depois, já muito mais sério, muito mais concentrado, né? Isso a gente não vê muito nesses episódios de Strange New Worlds, mas é muito bom ver um Spock mais jovem, ainda, eu não vou dizer inexperiente, mas ele ainda tinha muito que aprender e a gente sabe disso. Spock, enfermeira Chapel e a Uhura da Era Pike. Muito interessante, né? A gente vê o histórico e o passado desses personagens que a gente conhecia há pouco na série clássica e que agora é ressaltado, começando pelo Spock, que é interpretado pelo ator Adam Peck, é o Spec que a gente chama, e vendo aí o seu retrospecto com a T'Pring e com seus dilemas na Enterprise da Era Pike e a sua aproximação e o seu bom entendimento com o capitão, né? Essa sintonia que eles têm é bem interessante. É uma versão do Spock diferente da série clássica, comum não deveria deixar de ser, porque esse Spock é o mesmo que sorri quando desce num planeta e vê plantas de cor azul e dá sorrisos, né? Mesmo quando sorri para o Kirk antes de perder no xadrez tridimensional. Então é um Spock que ainda é muito jovem e está começando a entender a sua importância na nave. Então não é e nem tem que ser o Spock que a gente estava acostumado com o Leonard Nimoy. A enfermeira Chapel é a enfermeira ainda novata nessa era, mas que a gente já sabe que vai continuar na nave e é mais experiente do que o McCoy nessa nave, né? Ela chegou na Enterprise antes que o McCoy. Também tem um passado bem interessante que está sendo explorado e ela conheceu a T'Pring antes da Era Clássica, o que pode ser uma falha de roteiro, uma falha de cano, mas numa série sensacional como essa, é uma licença poética que a gente vai permitir, né? Apesar de que existem explicações possíveis, né, para isso, para ela e a Uhura terem conhecido T'Pring e não terem lembrado na série clássica. Mas isso é uma outra discussão para um outro vídeo, vamos deixar para depois. E a Uhura aparece como uma inexperiente cadete, individualizando bem o seu passado e as suas dúvidas sobre permanecer na frota,
e as curiosidades ela tem indo para a academia da frota como uma última alternativa de vida, né? Mas respondendo à altura a todas as demandas xenolinguísticas que solicitam a ela. Bem legal. Bom, falando da série, acho que não poderia ficar sem o Spock, porque acho que é ele, o Pike. O Spock teve na nave, acho que é correto ter ele, não seria a série sem ele. Tá bem aí na linha do canon. Eu gosto de brincar que não é o canon, é o Nikon da série. Então essa parte eu acho que tinha que ter. Sobre a Christine Chapel e a Uhura, eu acho que foi um pouco precoce. Eu acho que elas deveriam se juntar na nave no momento um pouco mais para frente da história. Mas não foi de todo ruim. O personagem da Uhura é bom. No primeiro episódio, acho que teve uma falha grotesca dela. No final do episódio, ela dá um gritinho de yeah! No final da nave. Pareceu muito juvenil, mesmo sendo uma alfére estando na nave. Uma cena que eu achei fantástica, acho que foi no segundo ou terceiro episódio, que ela fala da dualidade dela de estar na frota e tudo isso. Eu achei a cena quase que perfeita, porque ela ia poder... Eu achei que o Spock ia se conectar com ela, porque o Spock vive também aquela coisa de estar preso em dois mundos, e eu achei que é ali que ia começar um pouco da sementinha do romance futuro, da admiração da Uhura pelo Spock. Só que daí eles colocaram uma cena que destruiu aquilo que o Spock quis dizer, ó, ou fica feliz de estar aqui, ou dá lugar para outro, que tem mais gente querendo. Destruíram. A personagem da Christine eu achei super bacana, ela faz um papel aí um pouco mais, realmente, da mulher feminina, ligada às emoções, ela se conecta às pessoas, dá um ar, eu acho que deu um ar verídico, acho que a menina interpreta bem, acho que foi algo bacana ali. Eu gostei dos três. Olha, eu achei que foi uma ótima edição colocarem personagens que a gente já conhecia na série clássica e trazê-los para a Enterprise um pouco antes do Kirk. Eu acho que isso deu uma profundidade maior para os personagens. Conhecemos mais sobre eles, ampliou o universo. A série clássica, apesar dos pesares, a gente conhecia muito pouco sobre o personagem. Quem são eles, o que eles faziam antes da Frota Estelar, onde eles moravam, o que faziam, quais eram suas motivações. Então, trazer personagens daquela época, adiantá-los um pouco para uma era pré-Kirk, acho que foi uma boa escolha, assim. Conhecemos um pouco mais sobre o Dr. Mbenga, conhecemos um pouco mais sobre a Uhura, que foi uma excelente edição nessa temporada, e principalmente o papel que eu mais gostei foi da enfermeira Chapel, que realmente está de parabéns. Claro que trazer toda essa amplitude, né, essa profundidade maior para os personagens pode ser que em determinados momentos influencie, né, ou né, atrapalhe um pouco na série clássica. Algumas situações, alguns comentários, algumas linhas que são faladas dentro de algum episódio da série clássica, mas eu acho que nada disso chega a comprometer, nada disso chega a atrapalhar em nenhum momento durante essa temporada de 10 episódios, chega a atrapalhar a história em si. Eu acho que foram adições muito bem-vindas, adições que ampliaram o universo e nos deixaram com um gostinho de queremos saber mais sobre a vida deles, queremos saber mais sobre o que eles fizeram, quem são eles, e conhecer um pouco mais. Falando dos personagens novos, alguns eu gostei, por exemplo, a moça que é a navegadora, infelizmente não tenho guardado os nomes, mas a moça que faz o papel como se fosse o Sulu, né, da pilota da nave, ela eu achei, apesar de alguns poderem achar que é um personagem de lacração e tal, achei que souberam misturar nesse caso os dois, trouxeram uma pessoa aí de um gênero diferente. Então ficou mais inclusivo, talvez não no padrão tão tradicional, mas não ficou aquele personagem chato que fica só falando do tema e tentando, de novo, ao invés de... assim, não ficam usando, acho que, o personagem para empurrar uma doutrina ou a outra, entendeu? E aí acho que é isso que ficou legal. Colocaram um personagem, realmente, ela tem um gênero diferente, nota-se, mas eu achei um personagem legal, ela tem uma atitude legal, parece ser um personagem original.
eles contam a história do personagem, não tentam contar outra coisa. Então, nesse ponto ficou legal. Já do outro lado, a outra moça, que acho que é navegadora, acho que eu nem sei o nome dela, assim, nem... Teria que voltar nos episódios para descobrir. E ela não fala nada. Colocaram assim, se botasse um cone, botasse a moça lá, então acho que ela não foi trabalhada. Não ficou legal. Um outro que eu achei interessante foi o Hammer, que é o engenheiro-chefe. E aí a parte chata foi que, assim, eu achei que acertaram, mas mataram ele no final da série. Mas achei bacana alguns desses personagens novos. Um que eu achei também que não estava na outra pergunta, mas achei que trouxeram ele também fora do tempo, foi o Dr. Mabenga. Ele é um personagem do canon. Eu não acho que ele estava na nave nesse período. Eu achei que a série às vezes tentou trazer muita gente, porque tem aí de 8 a 10 episódios a primeira. São séries curtas agora. Então eu acho que eles exageram tentando... Deu para notar que eles queriam trazer os trackers originais para ver essa série. E eu achei que eles abusaram um pouco de personagem. Eu achei que só de fazer o formato e tentar se desligar essas bobeiras políticas de hoje em dia, que também fizeram, enfim, um pouco, mas se eles focassem só nisso, no formato original, eu acho que é uma série bem legal, porque tem o Capitão Pike excelente, o Spock... acho que é bem representado, trouxeram ali a Uhura, a Christine, alguns dos personagens novos, acho que ficariam um número de peças bem interessante para ir jogando com variações e ter histórias originais. Mas, no geral, esses foram os personagens que eu gostei e os que eu menos gostei. Eu fiquei muito feliz quanto aos personagens novos. O meu preferido, claro, dentre todos eles, com certeza foi o Hammer. Descanse em paz, Hammer. Não só pela incrível atuação do ator, mas também sobre o personagem em si, né? Uma pessoa muito inteligente, no lugar certo, na hora certa, que aconselha as pessoas, que conserta não só coisas, como também conserta pessoas, meio que um conselheiro ali, indiretamente. Ficamos sabendo um pouquinho mais sobre o Anar e, infelizmente, ficamos com aquele gostinho de queremos mais, de sabermos mais, e não vamos ter isso na segunda temporada. Isso me entristece muito em saber disso. Foi muito abrupto. Dos personagens novos também, fora o Hammer, a Ortegas, com certeza gostaríamos de saber mais. Ela sempre foi ali um ponto mais cômico, um alívio cômico do episódio, mas a gente vê que ela tem um background ali, uma história que precisa ser contada. E, infelizmente, 10 episódios são poucos, mas... quem sabe na próxima temporada a gente consiga saber mais sobre a Ortegas e vê-la mais em ação, saber do que mais ela é capaz. E o personagem que nessa temporada que eu menos me identifiquei ou menos tive alguma afinidade foi com a Lan. Eu não tive nenhuma simpatia por ela, não consegui entendê-la, as atitudes dela. Entendi que ela tem um passado com os Gorns, que ela sofreu muito, mas talvez a atriz não tenha me passado essa carisma toda, ou não tenha, né, dado ali os 100%, que não me convenceu. Eu acho que ela foi um arco assim que poderia ter sido deixado de lado e que não faria falta nenhuma. Para mim, essa foi o ponto mais negativo assim que teve em toda a temporada, de todos os novos personagens que a gente viu ali. Destaque aqui para a nova personagem na ponte de comando da Enterprise, a descendente do Khan, a La'an, né, que é especialista nos Gorns, uma das pouquíssimas sobreviventes de um contato com os Gorns e que sabe tudo deles, já fez relatórios inclusive para a frota. E eu não sei como é que o Kirk, na série clássica, ainda não tinha lido sobre os Gorns, mas também não foi citado que ele não tinha lido. Mas pareceu na série clássica que ele nunca tinha conhecido essa espécie, né? E a La'an, 10 anos antes, já tinha descrito detalhes, e o pai provavelmente também, né? Mas é uma personagem bastante destaque, bastante interessante, né? Saiu aí no último episódio da nave, mas deve voltar com certeza.
O menos importante, novo na Enterprise, eu acredito que seja o oficial Kyle, ou Kyle, que é aquele tripulante que faz o teletransporte, né? Teve um destaquezinho no segundo episódio, mas nada muito relevante. Naquele episódio, Momento Mori também, ele foi salvo pelo tripulante, né? E foi destacado isso, mas nada de especial. E uma menção honrosa para o chefe da engenharia, o Hammer, que andariou no Ayanar, né? Que é cego, e o ator que faz o personagem também é cego, ou quase cego totalmente, e que foi muito bem, umas tiradas hilárias, né? E infelizmente saiu da série, morreu, mas nada impede que volte em flashbacks ou históricos, né? Dos personagens novos eu gostei mais do Hammer. Como um Einar, ele tinha muito a oferecer. A espécie dele ainda é praticamente inexplorada. As capacidades dele como engenheiro podiam ser muito melhor aproveitadas, mas infelizmente, de acordo com os próprios roteiristas e com ele mesmo, ele cumpriu o propósito dele e teve sua saída honrada. No último episódio, ter aparecido o Capitão Kirk, eu acho que fez total sentido. Eu acho que aquele episódio foi escrito de uma maneira magistral. Colocar o Capitão Pike numa mesma situação que o Kirk vivenciou, deu para ver esse contraponto entre os dois. Como que era a capitania do Pike, como que é a capitania do Kirk. Um é mais audaz, o outro é mais pacífico. Foi muito bom de ver e faz todo sentido trazer de volta o personagem Kirk para poder contar essa história e para poder mostrar como que é essa diferença entre os dois. Acho que fez total sentido. Eu vi, claro, muita reclamação na internet sobre a atuação, sobre o ator, sobre isso, sobre aquilo. Cara, mas ninguém vai conseguir, refazer o que o William Shatner fez. Nenhum ator que colocasse ali, mesmo se fosse fisicamente mais parecido, se ele fosse mais musculoso, tivesse mais cabelo, nenhum deles seria o William Shatner. Eu acho que o ator, esqueci o nome dele agora, tentou fazer o máximo que ele conseguiu. Aliás, ele tentou não ser o William Shatner, ele tentou fazer um Capitão Kirk dele mesmo. Ele reinterpretou o Capitão Kirk da maneira dele. Claro, trazendo algumas coisas, mas ele não foi o William Shatner, ele não quis nunca querer ser aquele cara. Então, é difícil comparar diretamente, mas sem ter que comparar diretamente. Eu acho que foi o que foi. Não podia ser diferente. Eu acho que foi o melhor que a gente conseguiram fazer. E foi bom. Para mim funcionou. Deu certo. A atuação deles como o Capitão Kirk me convenceu, porque são as ações que o Kirk tomaria naquela situação, que foi o que ele fez quando a gente viu o episódio em Balança do Terror, mas fazendo esse contraponto com o Capitão Pike, eu acho que para mim funcionou, deu tudo certo ali, funcionou, e agora é para a próxima. Vamos ver o que virá de mais ação, de mais conflitos, né, de mais histórias com esse Capitão Kirk. Aquilo que a gente não viu ainda na série clássica, são aqueles momentos antes, né? É isso que eu acho que vai ter na próxima temporada também. O Kirk. O Kirk na era Pike. Gostei muito quando citaram o nome dele, quando ele aparece, né? Deu aquela nostalgia. Na verdade, ele nunca existiu, ainda não existiu na era Pike. Foi apenas um elemento de uma vivência temporal do Pike, mas não existiu porque o Pike apagou a carta que iria escrever aos cadetes, então aquela linha temporal não vai existir.
achei bastante interessante fazer um paradoxo, um paralelo com o Balanço do Terror da série clássica e os atos e as consequências, né? E o Kirk participando ativamente, inclusive jogando pôquer com os romulanos, trazendo naves auxiliares de mineração para enfrentar uma frota inteira dos romulanos. Sensacional, bem estilo Kirk. Muitos não gostaram por ele não se parecer fisicamente com William Shatner, mas eu achei isso pouco importante. Achei mais importante a atuação do personagem, né? Como ele se porta naquela situação de quase um Kobayashi Maru, né? E ele ajuda o pai a sair daquele dilema, daquela dificuldade toda. Vimos também uma manobra evasiva Tiberius 3, né? Bem legal isso. E a visão que o pai teve de um possível capitão Kirk na Enterprise, estudando os seus arquivos históricos, no final do episódio, se interessando pelo capitão Kirk ou pelo tenente Kirk na era Pike, seguramente pensando já em colocá-lo para substituir na capitania da nave, né? Então eu gostei muito da participação do Kirk, capitão da USS Farragut, onde ele na série clássica foi tenente. Espero ver o Kirk novamente nessa série, em flashbacks ou em outros episódios possíveis, como tenente da Farragut, né, numa linha temporal real, vivência real do Pike. Provavelmente isso vai acontecer na segunda temporada, existe uma boa chance para isso. Kirk apareceu, nós gostamos muito de vê-lo real como um personagem, né, dessa série, um personagem válido, de acordo com os roteiristas, e fizeram todo o possível para mantê-lo no cânone. Ele é a cara do irmão dele, conforme a gente já sabia, do tempo da TOS. E hoje em dia, com esse episódio, nós podemos ver as diferenças de estilo de comando, não é? Kirk pula mesmo, não quer nem saber o que tem que acontecer, ele só quer, como a gente dizia antigamente no quartel, ele não quer saber se o pato é macho, ele só quer saber do ovo. Então, nós temos uma diferença de estilo de comando muito marcante que mostra realmente qual foi o propósito de Pike na história da Federação e qual o propósito do Kirk. Uma questão de estilo de comando, uma questão de construção de uma mente, construção de um comandante. As diferenças foram maravilhosas. Tem gente que está se preocupando em ver qual é a cara do ator, como é que é o formato do queixo dele, como se isso fosse importante. Eu acho que o mais importante ali é ver quem é um comandante, quem é apto para comandar e como ele consegue isso. O último episódio que trouxeram o Kirk, eu achei assim, a construção do episódio bem feita, inteligente. Quando eu vi o trailer, eu falei, putz, vão começar a mudar, porque dava a entender que era como se fosse no tempo deles. Eu achei legal que fizeram aquela troca de ele ver o futuro e tal. Porém, o ator que fez o Kirk, ele parecia mais o Jim Carrey de Kirk do que o Kirk. Assim, não vi nada do Capitão Kirk nele, irreconhecível o personagem. Acho que não é culpa do ator, é culpa de quem colocou ele lá. A história no geral foi bem feita, as coisas que aconteceram. Achei que usaram bem o lance de mostrar o lado... Teve uma crítica interessante ali do Pike, né? Porque o Pike é sempre querer ser amigão, demonstrar a verdade, o amigo, trazer as pessoas para ver como as coisas são, mas mostrou que tem, às vezes, algumas raças, outras pessoas que não veem da forma dele, que valorizam outras coisas. E aí enxergou o ponto dele como uma fraqueza. E aí explica todo aquele enredo da história. Achei que ficou muito bem feito, muito bem costurado. Mas, de novo, o Kirk que arrumaram é nota 1 ali, para não dar 0. E o que esperar dessa série, né? As expectativas dessa primeira temporada foram plenamente satisfeitas. O que esperar da segunda temporada? Como na temporada 1 nós vimos vários episódios, várias histórias dos personagens, aprofundamento das suas próprias histórias,
e a relação entre a tripulação. E um arco, né, geral com relação à invasão dos Gorns chegando no território da Federação, eu acredito que na segunda temporada eles combinem com uma guerra ou com uma disputa mais ferrenha contra os Gorns. Essa primeira temporada foi importante não só para esmiuçar os personagens principais que atuam junto com o Pike, mas para afirmar como era esse capitão, como era essa nave antes da Era Kirk, que nós só ouvimos falar, mas nunca tinha sido explorada. E isso foi muito legal. O Capitão Pike se mostrou extremamente capacitado para representar e honrar os códigos e as condutas da Federação, mesmo não concordando com muitas regras, inclusive duvidando da primeira diretriz, mas executando de forma exemplar aquilo que a gente espera da Frota Estelar, sendo exemplo para toda a sua tripulação. A segunda temporada vai demorar um pouco para acontecer, mas a expectativa é enorme, porque esta é uma série que começou desde o primeiro episódio muito bem, diferente de outras séries que geralmente patinam um pouco, não conseguem iniciar bem. Essa série começou de forma excelente e continuou bem a temporada toda, terminando de forma também excelente. Eu espero que a temporada 2 mantenha esse nível e que possa trazer essa nostalgia e tudo aquilo que milhares de trekkers queriam, que era a Era Pike, uma série mais próxima da série clássica. É isso aí. E, no geral, a série eu achei ela interessante, eu achei que ela... A impressão que dá é que de tudo que passou das outras duas séries, Picard e Discovery, que talvez deram 100% de liberdade aos produtores de criar a série, parece que o que vem acontecendo, pelo menos um pouco aqui nos Estados Unidos, as pessoas não vêm mais assistindo, não vêm dado resultado. Todas essas séries que vêm com um tema muito da famosa lacração, ou de colocando coisas políticas, as pessoas estão se desligando e estão dizendo, eu vou assistir outra coisa, eu vou dar meu dinheiro para outra coisa. Então, eu acho que talvez as cabeças mais altas lá na CBS falou, comece a fazer um show um pouco mais centrado ao Star Trek tradicional. Eu achei que a série retomou isso, ela está assistível. Eu tentei ver 2 anos de Discovery, não consegui, não vi o terceiro, eu vi quem assistia era um sofrimento. Picard assisti o primeiro ano, assim, é minha opinião, enfim, não critico quem... Eu digo a muita gente, eu gostaria de ter gostado, mas eu não consegui. E eu achei que essa série ela tenta retomar, tá? Eu acho também que ela parece ser boa um pouco mais do que o normal por causa de Discovery e Picard ter sido tão ruim. Então acho que é aquele efeito, você viu coisa tão ruim, você coloca uma que relembra Star Trek, parece que é maravilhosa, mas eu diria que a série ela tá na nota 5, ela começou bem ruim com aqueles temas. Acho que o pessoal tem que largar desse negócio de ideologia, assim, teve 2 episódios, o primeiro é horroroso, ele vai tudo contra o que é, enfim, a civilização atualmente, ou do que Star Trek coloca, né, das pessoas. Acho que, como é que você pode ter um lugar que, inclusive, essas pessoas não têm liberdade? Então, acho que é uma coisa muito em contra isso. E tem um outro episódio também que fizeram, eu achei grotesco, que realmente colocaram, de novo, eu não sou contra o tema ou não, mas usaram o episódio como ponta aí de lacração, falando que o Spock era entre 2 mundos, querendo insinuar outra coisa. Acho que não teve nada a ver. O Spock realmente ele é entre 2 mundos, ele não é se ele é de um gênero ou do outro. Então é muito mal colocado no episódio. E eu acho que eles mostraram que quando eles focam em Star Trek, eles podem fazer um Star Trek muito bom. Eu sou um eterno contra aí Kurtzman, tudo isso, mas, por exemplo, o Kurtzman trabalhou nos filmes novos, nas linhas mais recentes de Star Trek, no Star Trek 2009, no Into Darkness. Eu achei filmes fantásticos. Então, assim, poder eles têm, nunca dá para entender se eles estão fazendo isso por ordem
por escolha pessoal, é algo que acontece não só em Star Trek, a gente tem que entender. É um problema cultural, é uma mudança cultural que está acontecendo, né? A coisa polarizou muito para um lado, acho que agora está voltando mais um meio termo. E aí que eu acho que Star Trek é o ponto ideal para essa conversa, porque em Star Trek você não precisa falar quem quer o que ou deixa de ser. Todos são, mas ninguém fala no tema, é todo mundo igual. Essa eu acho que é a maior lição de Star Trek. Se eles conseguirem voltar para o segundo ano, focando nessa parte de exploração, usando os personagens novos de uma forma boa, vai ser uma série boa. Eles têm potencial ali, só que eles têm que fazer, acho que a coisa certa. Eles vão conseguir trazer Trekkers de volta, assim, Trekkers como eu, que eu acho que Discovery e Picard não foram séries de Star Trek, foram outras histórias que roubaram o logo e a marca de Star Trek para serem contadas. Essa história do Strange New Worlds é um mundo de Star Trek. Então acho que esse é a mensagem positiva. Acho que a gente pode tentar ter um pouco de esperança, torcer para o segundo ano ser melhor. Então eu estou torcendo para ver mais. Voltei a assistir os episódios, eu não estava vendo mais nada, tinha me desligado total. Voltei a assistir aí, eu posso chamar de Star Trek de novo. Capla. Nossa, eu espero muita coisa para a segunda temporada. Essa primeira temporada tem uma régua muito alta, então a segunda temporada tem que ser melhor ainda, maior, mais personagens. Teve pequenos percalços aí, mas no geral foi nota máxima. O que eu espero é que nós vejamos mais a história da Una. Queremos conhecê-la um pouco mais a fundo, mais a história do Spock, como que ele está com a relação com a T'Pring, como que ele está com o seu próprio lado humano, mais o Capitão Pike, como que ele está enfrentando esse dilema de saber o futuro, se pode ou não mudar. Quero saber mais sobre a Ortegas, sobre a Chapel, sobre o Dr. Mbenga. Queria ver como que está também o Dr. Boyle, que era o antigo médico-chefe, alguma menção a ele, sobre quem será o vilão da vez, que aqueles piratas vão voltar, será que aquela capitã pirata vai voltar, vai dar trabalho, vamos ter algum fechamento de história, vamos ter mais histórias, e minha régua é bem alta, eu espero muita coisa para essa segunda temporada. Quem sabe mais crossovers, falando mais um pouco sobre outras séries dentro da série Strange New Worlds. Temos muita coisa boa para descobrir, tem muita história para ser contada. Esse período entre The Cage e o primeiro episódio do Kirk, no episódio Onde Nenhum Homem Jamais Esteve, tem mais de 10 anos ali. É um universo gigantesco que tem que ser ampliado, tem que ser contado. E é isso. Vai ser uma excelente segunda temporada que já está gravada. É isso que me deixa mais angustiado, assim, de ansiedade de querer já ver logo. Já está tudo gravado, agora tá na pós-produção, colocando os efeitos especiais para, quem sabe, aí no próximo, sei lá, junho do ano que vem, abril do ano que vem, estrear essa nova temporada. Eu gostei muito da primeira temporada, acompanhei cada um desses 10 episódios com muita atenção. Foi interessante notar que a produção de Star Trek está de olho no que pensam os fãs. Nós somos a razão deles existirem e espero que nós fãs não sejamos a razão deles desistirem. Tá? Como vocês veem, eles estão fazendo Discovery, Picard como filmes divididos em 10 ou 12 episódios, mas Strange New Worlds mostra que eles estão notando que a gente está sentindo essa estranheza e fizeram esse fanservice muito bom pra gente. Eu não vou dizer que a gente precisa só disso daqui por diante. Eu acho que se Star Trek quiser ser um filme de 10 horas feitas num filme só, eu vou me sentar naquela sala e assistir esse filme por 10 horas, não tem problema para mim. Mas eu espero que nós vejamos muito mais Star Trek, não importa em que nave ou em que tripulação. E aí, Trekkers, gostaram das respostas? Não gostaram?
deixe seu like a seguir, deixe seus comentários. E no nosso próximo programa nós teremos uma outra surpresa para vocês. Sigam com a gente que voltamos às atividades. Vida longa e próspera. E até mais.